Olá, esta é a segunda aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos no quarto bimestre. Esta é a primeira aula referente a conteúdos, referente ao quarto bimestre. Eu resolvi fazer um aprofundamento nas aulas que tem lá no Centro de Mídia, que vocês acompanham aí 2 vezes por semana, de segunda e quarta-feira. E aí, nas primeiras aulas, nós tivemos um tema que nós já estudamos o bimestre anterior, no caso o terceiro, mas já estudamos com alguns anos anteriores. Precisamente eles começam a estudar no nono ano algum desses temas, que é as funções do primeiro, do segundo grau, criar gráficos dessas funções. Nós estamos utilizando o GeoGebra. Se você tiver o GeoGebra instalado ou um aparelho com internet, fica legal para você acompanhar as atividades e tal, né, que a gente vai fazer. E especificadamente nós vamos estudar um tema chamado raízes das funções, tá? E as raízes, eles é um tema da matemática bastante importante, que ele vai determinar um ponto nas funções que vai que a gente consegue, um ponto para o x, né? Que a gente consegue determinar para quais valores ela é positiva e para quais valores ela será negativa. Tanto do primeiro como a do segundo grau. No centro de mídia foi feito por cálculo matemático, eu vou fazer das duas maneiras aqui. E nós vamos construir uma fórmula para para esse procedimento de cálculo, tá? Aí, no caso, esse tema, o material que eles estão usando como referência é o do terceiro bimestre. Nós vamos seguir. Esta aula vai ser teórica, tá? Vai ser uma aula de matemática teórica. E nós vamos ver qual é o processo, qual é o procedimento para chegar numa das fórmulas mais conhecidas da matemática, que é uma fórmula chamada de fórmula de Bhaskara, né? Que vocês devem ter estudado, é o terror do pessoal aí do fundamental. No ensino médio não tem tanto medo, que eu acho que o amadurecimento matemático tem outros temas mais difíceis do que a fórmula de Bhaskara. E aí a gente vai ver o processo de construção e nessa aula a gente vai ter uma parte mais teórica, vamos dizer assim, da matemática. Depois a gente vai fazer uma lista com exercícios mais práticos. Então vamos lá. Bom, então nessa primeira parte a gente vai dar uma retomada. Eu até aconselho vocês a marcarem de novo aí no caderno da função do primeiro e da função do segundo grau e ver qual é o comportamento. Eu vou até colocar alguns gráficos aqui para vocês darem uma relembrada. Não precisa fazer esse gráfico no caderno, o ideal é você fazer no aplicativo mesmo, para você ver qual é o comportamento desse gráfico e dar uma relembrada em alguns temas que nós estudamos do bimestre anterior. Tá? Mas esse tema não é do terceiro ano, geralmente o aprofundamento dele acontece no primeiro ano, mas como a gente está num tempo de pandemia, às vezes a gente vai e volta aos temas, tá? Então, de uma forma geral, a função do primeiro grau tem essa forma y igual a x mais b, e esse a e esse b eles são números reais, tá? Esse a representa o que a gente identifica como coeficiente angular, e o b, coeficiente linear, tá? Depois eu vou explicar com vocês com mais detalhes usando o aplicativo para fixar bem essa ideia. Então, se o a for maior que zero, a gente tem uma reta crescente, ou seja, só retomando, a função do primeiro grau sempre tem uma linha, né, como representação desse gráfico, e o ponto que intercepta no eixo de x é o que a gente chama de coeficiente linear, que ali no caso eu coloquei o b, certo? Que é a representação geral. E se esse a for menor do que zero, ou seja, um número negativo, eu vou ter uma reta decrescente, tá? Isso tem a ver com o eixo de y. E aí, lá no gráfico, eu marquei um ponto que eu coloquei como R, que é a abreviação de raiz, que vai ser o foco principal desta aula de hoje. E esse ponto R, ele vai determinar para quais valores de x essa função ela será positiva
ou negativa, tá vendo? Então ele faz essa divisão, essa ruptura aí nos valores do x, que pode ser qualquer valor, mas dependendo do valor pode ser positivo, pode ser negativo o comportamento dessa função, tá? Então, um geralzão aí, essa parte é importante de você marcar, e aí eu vou abrir aqui o GeoGebra aqui no computador para poder mostrar para vocês comparando o que a gente viu, tá? E muitos de vocês já fizeram aí, não vai ser muito difícil. Ó, vou colocar aqui uma função aqui qualquer, só para a gente poder analisar. Então eu coloquei essa função que é do primeiro grau, porque o x está elevado à primeira potência, e coloquei o a como 2 positivo e o b como 2 positivo também. Então a reta ficou para cima, ficou crescente, porque o a ele é maior do que zero, e esse ponto aqui que interceptou é justamente o valor do b, igual está na representação geral aqui, tá vendo? Que eu coloquei aqui para vocês, tá? E por isso que a gente chama de linear, é o ponto que a linha vai interceptar no eixo de y. Se eu for aumentando os valores aqui do A, eu vou manter o B igual. Então percebe que tem, ó, o primeiro gráfico aqui foi desse jeito, o comportamento. O segundo gráfico, como o A também é positivo, ficou crescente, mas em relação ao eixo de x, esse ângulo aqui ele é maior, né? Então a gente percebe que quanto maior o valor do A, mais inclinada, mais íngreme essa linha vai ficando em relação ao eixo de x. Por isso que o valor do A aqui, né, em alguns livros, você vai ver como coeficiente angular. Ele vai dar o ângulo em relação ao eixo de x, tá? Então, esse comportamento é super importante da gente observar. Eu vou colocar mais um valor aqui, ó, por exemplo, 5x mais 2 também, só para ver que todos eles vão passar no 2 positivo, que é o coeficiente linear, e o angular, ou seja, aumentando, tá vendo a reta azul aqui, ó, é a que tem a maior elevação em relação ao eixo de x. Então, quanto maior o valor do A, mais angulado esta linha vai ficando aqui, tá? Em relação ao eixo de x, certo? Bom, vou tirar as outras aqui para a gente poder ver, ó, vou só alterar aqui, por exemplo, se eu coloco menos 5, que é um número negativo, ele vai passar pelo 2 aqui, que o 2 não interfere, né? O 2 é o valor do B, mas o comportamento do A vai interferir no crescimento ou no decrescimento dessa função aqui, tá? Então, no caso agora ela ficou decrescente porque o A é negativo. E se eu alterar o valor aqui do B também, ó, ela vai subir ou vai descer? No caso aqui ela vai descer, porque eu vou colocar menos 2, ela vem um pouquinho aqui para baixo, tá? Se eu coloco, sei lá, menos 4, alguma coisa assim, ela vai descendo cada vez mais, porque o valor do B vai identificar isso daqui, tá bom? Então tá o resuminho, aqui no caso aqui, ó, eu vou ter um ponto que vai determinar qual é o valor que ela vai ser positiva, qual é o valor que vai ser negativo, no caso aqui das funções, tá? Eu vou fazer um valor aqui para a gente poder fazer, você pode conferir também no GeoGebra o gráfico, eu vou até pegar esse daqui, ó, 3x mais 3, eu vou colocar aqui, depois aí você pode fazer o cálculo para conferir esse valor aqui, né? Eu vou tirar essas daqui e vou editar só essa daqui, ó. 3x mais 3, que aí fica mais fácil de você poder observar. No caso, eu coloquei um mais fácil da gente fazer. Aqui, ó, no caso aqui, o valor que a gente vai ter como raiz vai ser o menos 1, tá vendo? Ó, acima do menos 1 ela fica positiva, abaixo do menos 1 para x ela fica negativa. Então esse ponto que é o que a gente chama de raiz, que vai determinar para quais valores são positivos e para quais valores são negativos. Bom, sabendo isso que vai ser o menos 1, vou voltar aqui na apresentação aqui, eu coloquei aqui mais ou menos o passo a passo de como que a gente faria para calcular esse valor. Uma fórmula, né? No centro de mídia, você pode até fazer assim se você quiser, você pode pegar o 3x mais 3 e fazer igual a zero e resolver como se fosse equação do primeiro grau para achar o valor, né? No caso, quando está somando, subtrai, quando está multiplicando, divide, você consegue achar o valor. Então eu fiz uma dedução de uma fórmula que visa
fazer o cálculo sem precisar fazer a resolução igual foi feito no centro de mídia, igualando, fazendo igual a zero, porque aquele ponto lá para y vai ser igual a zero, por isso que eu coloquei aqui igual a zero, e aí você consegue fazer. Então, olha lá, coloquei a forma geral lá, ax mais b igual a zero. Aquele a, ele está somando, contrário de somar, subtrair. Então vai ficar 0 menos b. O b é um número, né? Um número qualquer número que eu vou tirar de zero vai dar esse qualquer número. Por isso que eu coloquei o menos b. E aquele a está multiplicando, passa dividindo. Então aquele ponto que você observou lá, que é o menos 1, que no caso dessa função vai dar o menos 1, você pode fazer só substituindo nessa fórmula final, que é menos b sobre a. Como que a gente vai fazer para identificar o menos b e o a? O A é 3 e o B também é 3, comparando com aquela maneira geral. Se você olhar aí tem o AX mais B, tá? E aí o que acontece? Substituindo na fórmula, no B tem que ficar atento com o sinal, porque é sempre o oposto, o contrário, né? O contrário do B. Então você vai colocar aí menos 3, certo? Então vai ficar menos 3 dividido por 3, fazendo a divisão você vai encontrar o resultado lá, que é o que a gente considera como raiz, né? Como o valor da raiz que vai determinar para quais pontos positivo ou negativo. Se vocês acharem muito difícil, você pode fazer 3x mais 3 igual a zero, resolver conforme a equação do primeiro grau, vai dar a mesma coisa, tá? Eu coloquei o da fórmula aí, vocês veem qual é a maneira que vocês acham mais simples de fazer. Bom, então essa fórmula aí, que é o que vai determinar o ponto para a função do primeiro grau, que o gráfico é uma reta, tem uma única raiz, por isso que eu coloquei no singular, tá? Agora, da função do segundo grau, que também é chamada de função quadrática, quadrática porque eu tenho que ter uma letra elevada à segunda potência, no caso tem o x, né? O x ao quadrado, que é o mais comum, mas não precisa ser somente o x, pode ser qualquer número aí, qualquer letra, melhor dizendo, representando um número desconhecido. Então a forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c, já vimos um monte de vezes, e aí o a, no caso agora, vai determinar se a parábola fica para cima ou para baixo, vimos isso no bimestre anterior. Vamos só retomar um pouquinho para a gente poder ver. E uma coisa mais importante de observar, que no caso a função aí do segundo grau, ela pode ter duas raízes, não só uma como o que a gente viu lá na do primeiro grau. Então por isso que eu marquei R1 e R2, então acima do R1 olha lá, positivo, abaixo dele negativo e assim vai, tá? Então aí a gente tem esse comportamento aí da função do primeiro e do segundo grau. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês aí os valores, tá? Para vocês poderem observar. E depois nós vamos ver qual é o procedimento para chegar numa das fórmulas mais conhecidas, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui rapidinho. Outra coisa importante, agora não é mais o B e sim o C, que vai ser o ponto que intercepta, que corta no eixo de Y, tá? Eu vou fazer aqui dois gráficos só para vocês verem como é que faz, e aí vocês podem fazer também aí no aplicativo de vocês, ou somente acompanhar. Acho que já dá para entender para quem não quer fazer. Bom, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, certo? Mais 5x. Então, repara que já começou a construir algumas coisas. Menos 6, tá? Vou pôr outro valor aqui, menos 1, vai? Só para ficar mais próximo aqui, para a gente poder ver. Bom, a gente vai observar que são dois pontos agora, que ela intercepta no eixo de x. Pode ser até 2 pontos, não necessariamente isso vai acontecer sempre, mas pode ser 2. O menos 1 aqui que eu coloquei como valor do C foi o ponto que interceptou aqui, tá vendo? Então tem esse padrão matemático. E no caso o A aqui é um positivo, por isso que a parábola ficou voltada para cima, a curva dela ficou voltada para cima. Se eu coloco menos alguma coisa aqui, vou pôr menos x somente, que é o menos 1, ela fica para baixo, tá vendo?
Então a gente tem esses comportamentos aqui, 2 pontos e tal, esse tipo de coisa, tá? Bom, vou colocar aqui outros valores aqui, só para a gente ver que pode ser que dependendo do caso, ó, vou só substituir alguns valores aqui, ó. Nesse caso aqui, tá vendo? A gente vai perceber que ela vai estar para baixo, porque o valor do A aqui é 2 negativo, e ela não intercepta no eixo de x, tá vendo? Ó? Ela não, nesse caso aqui, ela não tem raiz, tá? A gente fala que não tem raiz, tem alguns padrões aqui que, matematicamente falando, que vai identificar isso daí depois. Mas ela pode ter 2 valores, pode ter nenhum valor, igual nesse caso aqui, que não passa no eixo de x, e pode ter um valor somente. Eu vou apagar só essa parte aqui, que aí já vai dar pra gente, olha lá. Tá vendo? Ela vai passar no zero, somente no zero, não é 2 valores, tá? Então, dependendo do comportamento, ela pode ter 2, uma ou nenhuma, nenhuma raiz, no caso, nenhum ponto que intercepta no eixo de x, tá? Então, esses são os comportamentos aí da função do segundo grau. A gente já estudou um pouquinho. Eu aconselho fazer esse resumo, pelo menos, só para vocês darem uma relembrada. E se quiser fazer os gráficos no aplicativo só para dar uma observada no padrão, pode fazer. Caso contrário, se quiser acompanhar só aqui, não tem problema nenhum, só faz esse resuminho para dar uma relembrada. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós fizemos uma fórmula para calcular a raiz da função do primeiro, e nós vamos fazer agora uma fórmula para calcular a raiz do segundo, né? Das funções do segundo grau. Nós vamos fazer o mesmo processo, pegar a forma geral, igualar a zero, e aí ver qual fórmula que a gente consegue deduzir através disso. Isto é conhecido como fórmula resolutiva no mundo inteiro, e no Brasil foi associado conhecido como fórmula de Bhaskara, não é? E o Bhaskara, ele não, até porque quando Bhaskara viveu, que é no século XII, tá? Ele não tinha, a matemática não tinha tanta simbologia que nem tem hoje, tá? E o que Bhaskara fez? Por isso que a gente atribui a descoberta aí para Bhaskara. Ele criou um método para poder solucionar a equação do segundo grau. Então ele não criou a fórmula que carrega o nome dele aqui no Brasil. No mundo inteiro tem outros nomes, mas é mais ou menos parecido com fórmula resolutiva. É a fórmula para resolver a equação do segundo grau. E aí ele criou um método que é um método conhecido como completar quadrados, que é o que a gente vai fazer para tentar ver qual é o processo de construção desta fórmula. E quem provavelmente criou esta fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, é um matemático chamado François Viète, que é um francês, que ele que inventou os símbolos que nós usamos, basicamente álgebra, né? Que é usar letras para representar os símbolos, os números conhecidos e tal, esse tipo de coisa. Então ele observou como Bhaskara fazia para resolver a equação e transformou isso em uma fórmula que hoje nós conhecemos como fórmula de Bhaskara aqui no Brasil. Então o Viète que formulou o método aplicado por Bhaskara para resolver, que era um método conhecido como completar quadrados, tá? Então aqui serão aí 4 séculos de história em alguns minutos, histórias matemáticas. Vamos lá. Então, olha lá, calculando as raízes. Então eu vou fazer igual a zero também, porque se a gente observar no gráfico, vai ser o ponto que intercepta o eixo de x. Para a gente achar esses pontos, tem que fazer igual a zero. Então o que eu vou fazer? Vou usar artifícios matemáticos para fazer o quê? Escrever x ao quadrado igual a alguma coisa. É isso que a gente vai ter que fazer aqui. Então o que eu vou fazer primeiro? Tem o A, o B e o C, que são números diferentes, por isso que nós estamos usando 3 letras diferentes, e aquele A ele está sendo acompanhado por o X. Então o que eu vou fazer? Como está multiplicando, eu vou dividir tudo por A para poder cancelar já esse primeiro A que está aqui do lado, certo? Então A dividido por A cancela, e os outros eu vou só copiar, que é o B x sobre A e o C sobre A,
e o zero dividido para A, pensando que o A é um número, zero dividido por qualquer número vai dar zero. Então, na parte de baixo, eu já vou escrever isso daqui, tá? Então, vai ser x ao quadrado mais bx sobre A e c sobre A. Eu coloquei colorido assim porque o método que Bhaskara usava para resolver é um método usando geometria. Ele pegava a equação, transformava em formas geométricas e aí ia aplicando os conceitos da época, conseguia resolver. O Viete olhou esse processo que Bhaskara fazia, o processo matemático de álgebra, e criou a fórmula que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, tá? Bom, aqui o que eu vou fazer? Como tem esse mais C, eu vou jogar ele já para o outro lado, então vai ficar 0 menos C sobre A, que vai dar o próprio C sobre A, porque eu estou subtraindo uma fração por zero, vai dar essa fração. Aí o que Bhaskara fazia na época? Ele pegava uma equação e essa parte que Bhaskara resolvia as fórmulas aí as equações, é muito comum, reza a lenda que ele tinha um lencinho que resolvia, ele dobrava o lenço e resolvia as equações, e é muito comum você ver exercícios envolvendo equações de segundo grau com geometria e com a parte de área também, né? Então, né, a gente consegue ver um pouquinho da história pela reformulação dos exercícios que nós temos aí, principalmente vestibular, Enem, esse tipo de coisa, tá? Então, a primeira forma geométrica, x ao quadrado, lembra o quê? Um quadrado, não é isso? Então, nós vamos representar aqui por um quadrado cuja medida é x por x. Do lado, nós vamos colocar uma forma geométrica, ali a gente vai perceber que tem o x, ou seja, é uma parte do quadrado, e fica b sobre a. Essa forma que Bhaskara usava era um retângulo com essas medidas aí. Você vai perceber que o x multiplicado aí pelo b sobre a volta lá naquela parte de cima que seria a área como se fosse um retângulo. E por último, o c sobre a, certo? Então coloquei aqui do lado aqui o menos c sobre a. Ah, pode ser um retângulo com área negativa? Obviamente que não, tá? Mas é só para representar geometricamente o valor. O que significa? Como está dando igual a zero, vamos supor que esse retângulo verde aí fosse 40, ficaria menos 40 aí só para representar geometricamente falando. Bom, aí o que o Bhaskara fazia? Como o método é completar quadrados, então o que nós vamos fazer com esse retângulo? A gente percebe que esse retângulo ele tem uma medida x que é igual a do quadrado. Então eu vou dividir ele aqui no meio, certo? E dividindo ele no meio, eu vou encaixar ele juntamente com esse quadrado para poder transformar esse quadrado, esse retângulo em um quadrado só, um quadrado maior, né? Então, dividindo aqui no meio, os lados aí vai modificar um pouquinho, mas eu vou fazer o seguinte, como a base ali eu vou dividir no meio, então é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Eu vou até colocar as aulas aqui de fração, caso você não lembre, eu vou usar os métodos aqui aplicando de fração. Caso você não lembre, tem o link na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar para dar uma retomada. Então, b sobre a sobre 2, porque eu dividi ali na metade, não é? Então eu vou aplicar a ideia de fração. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Quando a fração não dá para dividir direto, a gente usa uma propriedade da matemática que é multiplicar pelo inverso. O que é multiplicar pelo inverso? A gente permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. B vezes 1 é igual a B e A vezes 2 é igual a 2A. Então aquele lado, a base daquele retângulo não vai ser mais B sobre A, porque eu dividi na metade, então vai ser o que? Vai ser B sobre 2A. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou completar um quadrado, né, com esse retângulo dividido na metade e coloquei já a medida, não é? deste novo retângulo, a base vai ser B sobre 2A. E isso vai ser igual ao menos C sobre A, tá? Continuando aqui, o desenho eu repeti, porque ali embaixo não coube no slide, né? Eu repeti, e aí usando o método que Bhaskara fazia, completar quadrados, tá? Geometricamente falando, você vai perceber que falta um pedacinho ali para completar aquele quadrado, não é? Então eu coloquei um quadradinho aqui, destacado em rosa,
e eu vou colocar, adicionar nesse quadradão maior aí o valor que falta. Qual o valor que falta? Falta esse quadrado rosa aí, cuja a medida a gente não sabe, mas a gente consegue deduzir pelo retângulo. Por quê? Esse retângulo na parte de baixo, a medida dele é b sobre 2a, certo? O retângulo tem a mesma base que aquele quadrado rosa que eu acabei de adicionar, não é? Então significa que este quadrado rosa tem a sua base como b sobre 2a. E aí o que eu vou fazer? Vou calcular a área desse quadradinho menor, que eu acabei de colocar aí, adicionando dos dois lados, porque eu só adicionei desse lado que está à esquerda, do outro lado, para que permaneça igual, eu também vou fazer a mesma coisa, tá? Mas antes disso eu vou calcular a área dele. Como é um quadrado, basta elevar a medida ao quadrado, né? Então vai ficar b sobre 2a ao quadrado. Aqui não dá para fazer muita coisa porque são letras. Então vou fazer b ao quadrado, 2 elevado a 2 dá 4 e a ao quadrado também dá ao quadrado. Então, aquele quadradinho rosa tem esta área aí, né? B ao quadrado, 4A ao quadrado. Professor, quanto que dá isso daí? Depende do B e depende do A para a gente poder calcular. Mas como é uma fórmula, né? A gente vai manter essas letras aí. E aí do lado, para que permaneça isso igual, eu vou pegar aquele quadradinho e vou adicionar do lado. Para que fique igual assim, né, para que fique uma forma geométrica conhecida, eu vou dividir esse quadrado em vários, esse rosa, em vários pedacinhos e vou adicionar ele aqui do lado, tá vendo? Para ficar desta maneira. Então significa o que eu fiz aí? Eu adicionei b ao quadrado sobre 4a ao quadrado dos dois lados, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse quadradão maior que ficou aí. Vamos imaginar que a medida x é 4 e b sobre 2a é 2. Para dar esse quadrado maior, eu teria que somar os lados, não é? Então aí eu vou somar esse lado para comparar com as equações que a gente chegou do outro lado. Geometricamente era isso. Agora o resto é só dedução matemática. Bora lá! Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei x mais b sobre 2a ao quadrado, porque é a área, né? A área do quadrado a gente faz ao quadrado para calcular o valor. E do outro lado eu copiei os valores, que é aquele b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, quer dizer o que? Aquela parte rosa, que é a área daquele quadradinho que a gente deduziu, e o menos c sobre a já era o que estava antes, que é o quadrado rosa que eu representei, quadrado verde que eu representei por essa medida C sobre A, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Como o objetivo é encontrar o valor do x que está à esquerda, nós vamos extrair a raiz do outro lado, certo? No caso da raiz, por exemplo, a raiz de 9, a gente coloca só 3, que na maioria dos casos a gente considera só a raiz positiva, não é? Mas o menos 3 também pode ser. Por que pode ser? Como o conceito da raiz é encontrar um número elevado à segunda potência que dá o valor que está dentro do radical, né? No caso 3 seria 3 ao quadrado, que é igual a 9, que 3 vezes 3 também dá 9. O menos 3 também dá a mesma coisa. Se eu fazer o menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 que multiplica menos 3, também dá 9 positivo. Então, nesse caso aqui, quando a gente for fazer a raiz, eu vou pensar nos dois números. Mas antes disso, eu vou somar os valores aqui das raízes aqui. Eita, deu um bang. Ô, bexiga, saiu tudo aqui, cara. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá, voltou. Então aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a soma das duas raízes, das duas frações, mas usando o que a gente conhece como denominador comum. Do lado aqui eu coloquei uma fatoração só para explicar para vocês por quê. O 4 e 1, a gente sabe que o denominador comum é 4, porque tanto o 4 quanto o 1 está na mesma tabuada, que é a tabuada do 4. A dificuldade vai ser, no caso das letras, achar um denominador comum para as letras, tá? Então tem lá A ao quadrado e A. Qual será o denominador comum dessas letras? Então eu coloquei aqui do lado como sendo o A representando o 3, não é? E o A ao quadrado representando o 9. Por que A ao quadrado? 3 vezes 3, 9, certo? Qual é o denominador comum desses dois números? O 3, sendo como 3 a primeira potência,
e o 3 ao quadrado dando 9, tá? Fazendo o MMC, que é o método que vocês já conhecem aí vagamente, mas só para dar uma relembrada aí. Então eu dividi por 3 os dois lados, ficou 3 dividido por 3 igual a 1. E 9 dividido por 3 dá 3, dividindo por 3 novamente, chegando a 1. E 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 9 é o próprio 9, tá? E aí, comparando isso daqui com a letra que nós vamos ter que fazer aqui, vai ser o quê? Vai ser quem que vai ser o MMC de A e A ao quadrado? Vai ser a letra que está elevada à segunda potência. Pensando aqui do lado, deu 9, não foi? Então, pensando na letra aqui, seria o A ao quadrado, que é o MMC desses dois. Por que eu vou fazer isso? Usando o MMC, vai ficar mais fácil da gente poder calcular qual é a soma dessas duas, ou melhor dizendo, a subtração dessas duas frações que está à esquerda. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar primeiro e coloquei o 4, que é o MMC de 4 e 1, é o próprio 4, e A ao quadrado, fazendo ali do lado, comparando com o número onde o A é o 3 e o A ao quadrado 9, né, a gente percebeu que deu 9, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2, tá? Então, o MMC de A ao quadrado e A é o A ao quadrado. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o método tradicional para fazer a subtração dessas duas frações, porque com letra esse método ele fica melhor de fazer. O que é esse método? É você pegar o denominador comum a essas duas frações, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É o jeito mais tranquilo de fazer. Então o que eu vou fazer? À esquerda eu vou transformar em uma única fração, tá? Então, 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, estou dividindo duas coisas iguais. Quando eu divido duas coisas iguais, dá 1, não é? E aí, multiplicando por b ao quadrado, 1 vezes o b ao quadrado vai dar o próprio b ao quadrado, certo? Então, aqui na frente vai ficar o b ao quadrado somente, certo? Tá sobrevivendo aí? Então, vamos lá, vamos seguir, que aqui é um pouquinho difícil essa fórmula para chegar. Aí eu tenho 4a ao quadrado dividido por A. Então, o que acontece? O que é A ao quadrado? É o A aparecendo duas vezes, não é? Então, eu separando ele em dois A's, eu vou cancelar um, não é? Porque eu vou dividir por A, dividindo duas coisas iguais, eu cancelo um. Então, 4A ao quadrado dividido por A, vai sobrar um A só, vai sobrar um A a primeira potência. E o 4 vai permanecer. Multiplicando pelo menos C que está lá em cima, então eu vou ter o quê? 4AC. Esse aí já é o que a gente conhece como delta, não é? Não sei se vocês estão lembrando aí, até nas aulas do centro de mídia tem isso daí, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz disso daí, certo? Explicando o começo, eu falei para vocês, ia ficar o mais e menos, né? Que pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Então eu coloquei aqui, ó, x ao quadrado, não, x mais b sobre 2 estava ao quadrado, eu fiz a raiz, tá? Para poder extrair o valor ali do x, então eu coloquei mais e menos, certo? Ou pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Geralmente a gente usa só o número positivo, mas também, matematicamente falando, pode ser o número negativo também. Então eu coloquei a parte da fração, toda ela dentro da raiz. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desmembrar essas duas raízes, ou seja, como é uma fração, eu posso calcular a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo, certo? Então eu vou desmembrar essas duas raízes da fração, está lá o b ao quadrado menos 4ac, e embaixo o 4a ao quadrado, que é o resultado do múltiplo entre as duas frações que nós fizemos, certo? A parte de cima não dá para fazer muita coisa, porque se fosse só o b ao quadrado, daria para fazer. É só cancelar o quadrado com o quadrado, faz a raiz. Mas tem o menos 4ac do lado, então a gente não sabe os valores deles, nós vamos deixar do jeito que está. Agora a parte de baixo dá para a gente extrair a raiz, né? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos cancelar o a ao quadrado com a ao quadrado, né? Vai sobrar somente o A. E o 2 tem, o 4 tem raiz, que é 2, não é? Então, simplificando aqui, na parte de baixo, nós vamos deixar somente o 2A, certo? Eu fiz a raiz do 4, que é 2, e cancelei o quadrado com a raiz, sobrando somente o A. Bom, está quase pronta a fórmula. Agora, para fazer o cálculo, o que nós vamos ter que fazer? O objetivo é encontrar o valor do x
A única coisa que está do lado do x à esquerda é o mais, né? Mais b sobre 2a, que vem lá daquele quadrado rosa que a gente estava fazendo. Eu vou jogar ele para o outro lado como equação, não é isso? O contrário de mais é menos, então eu vou jogar ele para o outro lado e vai ficar menos b sobre 2a, certo? Somado com a parte anterior que nós fizemos no cálculo de cima. O que a gente percebe? A gente percebe que as duas frações que estão à esquerda estão representadas pelo mesmo denominador, ou seja, 2a e 2a. Então nós vamos escrever todo o cálculo somente em uma única fração, ou seja, vamos manter tudo sobre 2a porque a gente tem duas frações iguais. Então, a fórmula que vai calcular as raízes sobre o método criado por Bhaskara e formulado por Vieti vai ser essa daqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Isso daí que é a fórmula final que nós conhecemos aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. O método foi criado por Bhaskara e o Vieti ele fez com esse método de completar quadrado a formulação do processo para calcular as raízes, né? As raízes das equações do segundo grau. Eu vou sempre usar as raízes porque pode ter duas, tá? Mas dependendo do caso pode ter uma ou nenhuma, certo? Bom, no centro de mídia tem algumas atividades que trabalham essa parte do b ao quadrado menos 4ac que a gente chama de delta. Para a gente desmembra a fórmula em duas. Mas a fórmula geral é essa. Bom, tá o passo a passo aí. Obviamente nós não vamos fazer isso toda vez, a gente vai usar só o resultado final, que é aquela fórmula lá que está à direita, tá? Mas o passo a passo tá aí. Não é fácil, né? Fazer essas deduções matemáticas é um pouquinho complicado. Bom, aqui eu coloquei um exemplo só para poder lembrar, ó. Determine as raízes da função f de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. E aí a gente dá uma lembrada na fórmula de Bhaskara, que vocês estudam desde o 9º ano, é só para dar uma relembrada rapidinho. Identificando os coeficientes, o a é igual a 1, o b é igual a 6 positivo e o c é igual a 5. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular primeiro o que é chamado de delta, né? O delta é aquela parte da fórmula que está dentro da raiz, que é o b ao quadrado menos 4ac, que está lá na parte anterior, certo? Substituindo os valores, a gente vai ter 6 ao quadrado, menos 4 é da fórmula mesmo, e 1, que é o valor do a, e o 5, que está ali representando pelo c, tá? Resolvendo, faz primeiro a potência e depois a multiplicação, então vai ficar 6 ao quadrado, certo? Que é 36, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 5 dá 20, certo? Então vai ficar 20 menos 30 menos 20, que é igual a 16. Então o resultado do delta é igual a 16. Isso implica dizer o quê? Que esse delta sendo maior que 0, um número positivo, nós vamos ter duas raízes diferentes, ou seja, duas respostas, tá? Então essa é a primeira parte que tem a ver com a fórmula de Bhaskara. Aí na segunda parte, a gente usa o final. Repara na fórmula lá que esse delta não tem. Esse delta lá na fórmula é b ao quadrado menos 4ac, tá? Então aí a gente vai concluir o resultado das raízes fazendo a segunda parte do cálculo, que é o menos b, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, o delta é igual a 16, acabamos de calcular, sobre 2a. Então vamos lá. O b é igual a 6, então vai ficar menos 6, certo? O 2 é da fórmula mesmo, e o 1 é o valor do a, então vai ficar 2 vezes 1, certo? Vou resolver primeiro a raiz e a multiplicação de baixo. Então vai ficar, a raiz de 16 é 4, que é 4 vezes 4, né? E 2 vezes 1, 2. Então vai ficar dessa maneira aqui. Como que nós vamos encontrar as duas respostas? A gente considera a raiz de 16 como 4, mas pode ser tanto 4 positivo quanto 4 negativo, não é? Então nós vamos separar as duas respostas. Uma nós vamos usar o mais 1, o mais 4, e outra menos 4, não é? Então eu coloquei a primeira, coloquei como x1, que é a nomenclatura que geralmente usa. Então fica menos 6 mais 4, porque é a raiz positiva,
Menos 6 mais 4 dá menos 2, não é isso? Menos 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. 1 negativo. Esta é uma resposta, tá? A segunda resposta é o x2, certo? Nesse x2 eu vou usar a raiz negativa, que é o menos 4. Então vai ficar menos 4, menos 6 menos 4 dividido por 2. Devo 4 e devo 6, fico devendo quanto? Devendo 10, não é isso? 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Significa que as duas raízes, os dois pontos que ela vai interceptar no eixo dx vai ser menos 1 e menos 5. Difícil? É um pouquinho difícil. O processo de chegar na fórmula, obviamente, nós não vamos usar. Nós vamos usar só esse resultado final. Mas a fórmula de Bhaskara não é a única maneira de fazer, tá? Mas ela dá origem aos outros métodos, aos outros conceitos da matemática. Então é importante estudar, pelo menos uma vez ou outra, para a gente poder ver como que chega nos outros métodos também. Mas a fórmula de Bhaskara tem a sua importância, porque foi provavelmente o primeiro método para poder solucionar as raízes ou as soluções das equações do segundo grau, tá? Eu vou fazer o seguinte, para finalizar, eu vou substituir esta função no GeoGebra, x² mais 6x mais 5, a gente vai perceber que os pontos são exatamente esses daí, que vai interceptar no eixo dx, menos 1 e menos 5. Bom, vou fazer aqui rapidinho, né? Para a gente poder ver como é que vai ficar o gráfico. No caso, o gráfico aqui eu vou ter uma parábola para cima, né? Então, porque o A aqui ele é positivo. Deixa eu só dar uma conferida aqui para não colocar nada errado. Já estava colocando errado. É mais 6 e mais 5, certo? Então, vou colocar aqui, ó, mais 6 e mais 5, tá? Bom, aí substituindo aqui os valores, a gente vai perceber que a parábola está voltada para cima, o valor do C mais 5 está batendo aqui a mesma coisa, e os pontos que nós acabamos de calcular pelo método da fórmula de Bhaskara, né? Que é o menos 5 e o menos 1, que foi os valores que nós chegamos lá, trazendo esses dois pontos aqui, o zero, né, para y, por isso que a gente faz a maioria dos cálculos igual a zero, certo? Bom, então tá aqui o passo a passo, tá? Importante fazer por esse método aqui também para lembrar. Alguns alunos gostam de resolver usando a fórmula de Bhaskara, não é o único meio de resolver, mas eu como professor de matemática tenho que saber várias maneiras de fazer. Você não, você escolhe o método que você acha mais agradável, mais confortável para você poder fazer, sendo fórmula de Bhaskara ou outros métodos aí que a gente vai estudar. A maneira que você acha mais tranquila de fazer é o que você deve utilizar, tá bom? Então é isso, um abraço a todos, até!